pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 122. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e o Pet está na seleção do meu coração depois daquele gol. Olá, eu sou Ana Beatriz Ayati e o que não vai faltar nesse programa são polêmicas vazias. Fala, ouvintes rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E cara, ô saudadezinha de sofrer que eu tinha com essa seleção maravilhosa. Fala aí, galera. Túlio Rodrigues, @poeta Túlio. Respeite quem tem o imperador da Itália e do Brasil. Boa noite, galera. Saudações rubro-negras. E, cara, montar essa seleção foi mais fácil do que eu gostaria. Fala, galera. Bruno Formiga na área. Lembrando o seguinte, essas seleções acho que são bem discrepantes, viu? Porque a torcida do Flamengo hoje é feliz e sabe disso. E olhando pra trás vai lembrar o quanto que sofreu. A gente fala muito isso aqui, viu Formiga? Saudações, galera do Moto. Quem fala é a Marcela e... quem ganhar e quem perder, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Bom, meus amigos, estamos começando hoje uma série de programas onde vamos montar a seleção da década passada, de 2001 para 2010. E nos próximos programas vamos falar sobre a seleção da década de 2011 a 2020. E depois vamos fazer um comparativo quem um cara a cara, para ver qual é o melhor entre as duas seleções. E estamos aqui com esse timaço hoje aqui reunido, Formiga, Túlio, Gabriel, Aninha, Simeone e Marcela, para falar e montar essa seleção, né? Esse trabalho árduo que estamos tendo aqui de montar essa seleção de duas décadas diferentes, uma sofrida e uma de muitas glórias. Então, vamos começar essa bagaça. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção. Bom, eu queria começar esse programa de hoje falando... a gente tem que começar, já que a gente vai começar a seleção, a gente tem que começar pelo goleiro. Eu queria fazer uma ponderação sobre a década passada. Talvez o melhor goleiro que a gente tenha, em questão de atuação, em questão de nível de rendimento, talvez o melhor goleiro da década passada tenha sido o Bruno. Talvez tenha sido. Agarrou muito naquele tricampeonato estadual e no Campeonato Brasileiro de 2009. Só que eu não sei se alguém colocou o Bruno, se alguém pensou no Bruno, mas eu acho que o que o Bruno fez depois disso, que ele fez em 2010, não tira ele de qualquer, na minha opinião, tira ele de qualquer lista, tira ele de qualquer comparação que a gente possa fazer, cara. O Bruno chegou a ser ídolo do Flamengo antes do que ele fez. Ele tinha uma camisa, em 2009 mesmo, a camisa de goleiro que foi vendida, tinha o autógrafo dele na época. Então o Bruno chegou a um status muito alto no Flamengo de idolatria e ele jogou tudo isso por água abaixo. Eu acho que acima de torcedores a gente tem que ser humanos e repensar bastante, cara, em quem foi. Então, fazendo essa seleção, eu pensei mesmo em colocar ele, mas não dá pra colocar. Meu voto foi no Júlio César, não sei quem acompanha o relator, mas não dá, cara, depois do que ele fez não dá. Olha, já puxando uma polêmicazinha de leve, assim. Olha, mas você puxou a palavra da minha boca aqui, ó. A polêmica tava fervendo pra sair do Não, eu entendo plenamente seu voto, Marcelo. Eu acho que, cara, qualquer tipo de violência contra a mulher é uma coisa abominável, extremamente abominável. Mas é horrível essa frase. Essa frase com o mais é horrível. Mas só que o mais é muito perigoso nessa frase. Não é, porque eu acredito já não é a mesma polêmica que a minha, não, tá? Já não é, viu? Infelizmente a gente tem que avaliar ele, na minha opinião, tem que avaliar ele como jogador. Ali, eu não quero saber da vida pessoal dele. Houve outros jogadores que mataram pessoas e, enfim, estão soltos aí, enfim. Quem sou eu pra julgar? Inclusive na TV. Então, realmente, quem sou eu pra julgar? Quem julga é quem quando vai pra cadeia, quando cumpre a pena, quando sai e vive sua vida. Eu realmente acho abominável o que o Bruno fez.
Acho abominável, eu condeno totalmente. Eu acho que a humanidade dele passou longe toda a história, mesmo que ele não tenha de fato realmente feito aquilo, foram os amigos ou não sei. Mas quem sou eu para julgar uma pessoa, sabe? Para isso eu acho que existe justiça. Então, eu particularmente mantenho ele exatamente por esse fato que eu não sou o juiz, eu não quero condenar ele como o cara que fez aquilo ou isso. Para mim é seleção de futebol, do futebol ali. E, cara, ele foi disparado um dos melhores goleiros que eu já vi jogar. Nessa época, obviamente, né? Pelo amor de Deus. No Flamengo, ele vestiu a camisa, em campo ele foi excelente, fora de série, já fez até dois gols de falta ele já fez até. E, cara, eu prefiro, quando eu lembro dele lá atrás, de lembrar do Bruno que agarrou. Não lembrar do Bruno que fez o que fez, porque é algo muito triste, é algo que, enfim, tem outros jogadores, como eu falei, outras pessoas que já cometeram seus erros e hoje já pagaram por eles. Eu acredito que não vou fazer esse papel de juiz agora, eu vou fazer o meu papel de comentar o que ele fez esportivamente. Não é meu lugar de fala, né? Eu acho que vocês podem bem mais tocar no assunto que eu, mas assim, a gente não está aqui sendo juiz, acho que a proposta não é essa, mas ele foi julgado e condenado. Assim, o ponto da Marcela é importante, porque a gente está falando de uma história que teve um começo, um meio, um fim e não foi dado por nós. E aí cabe a escolha, e eu acho que é bem justo, a escolha de achar que isso mancha ou não a parte técnica. Eu confesso que na hora de analisar a parte técnica, eu fiquei bem na dúvida. Mas, e aí, até deixando isso de lado, que não deveria ser pra mim, na parte técnica, pra mim, o Júlio César pegou mais que o Bruno. Assim, no conjunto da obra, o Júlio César, pra mim, ainda é mais goleiro que ele. Formiga, obrigada. Olha é aí. isso que eu queria. A polêmica aí. Aí, yes. É uma boa polêmica. Não, deixa, assim, eu vou falar bem rapidão. Eu acho que, eu nem vou entrar também muito em mérito, eu acho que o que ele fez, inclusive, mancha não só a parte técnica, mas envolveu o nome do Flamengo. Mais do que tudo, o que estava na manchete era goleiro do Flamengo, era nome do Flamengo. Então, está completamente ligado ao que ele fazia em campo. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito. O que eu queria falar é exatamente o que o Formiga falou. Eu, ainda sem minha polêmica com o que a Marcela disse, é que eu acho o Júlio César mais goleiro, tecnicamente. Eu acho que o Júlio César, até na história do Flamengo, assim, ele ajudou a gente muito contra o rebaixamento. Se a gente não caiu em 2001, olha, manda um beijo pro Júlio César. Conquistou 3 campeonatos cariocas em uma época que o campeonato carioca valia muita coisa. O gol do Pet tá aí para mostrar como valia o campeonato carioca, Copa dos Campeões, enfim. Então eu acho que, e tecnicamente eu acho o Júlio César mais completo e mais goleiro do que o Bruno. Então meu voto é no Júlio César. Não tive nem muita dúvida, na verdade. Eu também, goleiro foi fácil escolher. Escolhi também o Júlio César. E nem fiz essa comparação com o Bruno não, mas de qualquer forma, até fazendo a comparação, o Júlio César é muito mais completo, emocionalmente falando. O Bruno tinha um tipo de comportamento dentro de campo, fora também. E aí não estou falando nem da questão lá de 2010. Teve briga com Andrade, coisas bestas. E o Júlio César muito mais completo. E assim, às vezes eu também tinha essa minha opinião que a Bia, tipo, o Júlio César não salvou muito de rebaixamento. A gente lembra muito dessa parte, mas ele ganhou vários títulos bacanas, como esse de 2001. Aí teve a Copa dos Campeões também, contra o São Paulo. E o Júlio César, pra mim, cara, é goleiraço. E eu acompanho, eu concordo plenamente. Cara, eu tenho 25 anos, faço 26 esse mês, e eu tenho poucas lembranças assim do Júlio César claras. Eu lembro mais do Bruno como goleiro do Flamengo, mas eu fui pesquisar, eu fui lembrar muita coisa. Eu começo a ter lembranças claras de futebol desde 2006, então assim, tive que pesquisar um pouquinho, mas assim, o Júlio César salvou a gente de 3 rebaixamentos, cara, é uma representatividade muito grande. Eu lembro de uma reportagem que eu tava vendo há pouco tempo atrás de Júlio César, pegou a bola e saiu correndo contra o Fluminense, numa goleada do Fluminense. Esse lance foi lindo, maravilhoso. Puto, tá ligado? Isso foi maravilhoso. Eu falei assim, cara, esse maluco não tem como, sabe? Ele era um puta goleiro, agarrava pra caramba, salvou a gente em muitas oportunidades. Fora esse lance que aconteceu com o Bruno, essa polêmica toda, e eu ainda assim concordo, ainda acho que o Júlio César é o melhor goleiro. Pronto, aí, até achei que vocês foram bem calminhos
dessa vez. Não comemora antes da hora, né, Gonzaga? Só pra deixar claro, eu acho que com camisa... Eu acho que se você pegar a carreira, não tem discussão. O Júlio César é mais goleiro, foi inclusive o melhor goleiro do mundo. Tá? Mas eu acho que com a camisa do Flamengo, eu acho que o Bruno agarrou mais. Porém, meu voto é Júlio César. Ah, não, mas o Bruno, a galera também esquece muito que o Bruno fazia umas frangadas, tá? Que prejudicou o Flamengo em diversos momentos, assim. Diversos jogos que complicaram o Flamengo. Tem uma culpinha do Bruno ali. É que eu acho que assim, eu acho que vale a gente se questionar, assim, o Flamengo cairia sem o Júlio César? Eu acho que cairia. O Flamengo seria campeão brasileiro sem o Bruno? Talvez. Bom ponto. Pode ser que não. Eu acho que não. Teve um jogo que pegou 2 pênaltis. Teve um jogo que pegou 2 pênaltis. Jogo contra o Santos, que ele pegou 2 pênaltis do Ganso. Mas eu acho que poderia ser. Mas o Flamengo poderia ter vencido daquele jogo. Eu acho que depois de Pet e Adriano, que foram os principais jogadores daquele título, o Bruno foi o principal. O Bruno Mas aí que tá. Então, mas aí que tá, você passa por um Pet e um Adriano, que tem um peso muito grande, um Pet e um Adriano. Então, assim, tá, beleza, ele defendeu 2 pênaltis, maravilha, tipo, óbvio que ajudou muito. Mas o Flamengo poderia ter vencido aquele jogo de qualquer forma, entendeu? A gente tinha Pet e Adriano. Mas teve outros jogos, por exemplo, o jogo contra o Botafogo foi 1x0 gol do Adriano e o Bruno pega um pênalti do Lúcio Flávio. Não, exatamente, mas é isso que, por exemplo, é isso que a gente tá falando. Foram vários jogos que o Bruno foi existe a chance em que de você ganhar um título sem o Bruno, até porque quem foi mais decisivo foi lá na frente, que nem a gente falou. As peças principais foram o Adriano e o Pet. O Júlio César, principalmente em 2001, você tem extrema importância do Júlio César para salvar de um rebaixamento, mas assim, muito, muito mais do que o Bruno teve em 2009. A gente já chegou a conversar isso em programas anteriores, que é exatamente o que pesava mais, né? O jogador ajudar no título ou no rebaixamento, né? Eu conversei isso hoje pra escolher. Pois é. Então vamos dar sequência, né? Se eu fosse, eu acompanhei mais a era Bruno, mas eu acho que assim, cara, o tamanho de Júlio César pro Flamengo, o meu voto iria no Júlio César, mas tecnicamente assim, eu acompanhei mais a Bruno mesmo. Era fã dele, até ele fazia merda. Só pra pontuar sobre o Júlio César, né, enfim, não deixar de falar, cara, eu acredito realmente que ele também tem um significado muito grande por ele levar o Flamengo, assim como o Adriano, né, fez na Inter de Milão, é por ele levar a camisa do Flamengo pro mundo, digamos assim, por ele ser rubro-negro. Claro que, enfim, eu acho que é uma coisa não tão de, enfim, avaliar quem é melhor, mas muito mais de representatividade. Eu acho que isso é muito importante quando se trata de um ídolo, cara. Eu acho muito importante. E realmente, nesse aspecto, eu acho que como ídolo é 100% o Júlio César, mas realmente, cara, eu vi o Bruno salvar muito o Flamengo em alguns jogos, enfim, sem ser 2009 também, teve 2008, 2007, enfim, só pra me defender um pouquinho só. Eu queria perguntar a vocês se tem discussão na lateral direita. Com certeza não. Não. Nem precisava o nome. Saudade, Luiz. Tem discussão na lateral direita? Vocês querem passar direto? Vocês querem... Não, acho que não precisa. Meu voto foi direto. Eu também. Exatamente. Não tem discussão, cara. 10 anos de clube, 519 jogos pelo clube, não tem como. O Léo Moura, assim, eu sei que a gente vai chegar nisso em um outro programa, mas o Léo Moura, ele é um fenômeno de Flamengo tão peculiar que o Léo Moura, ele poderia estar nas duas, porque beleza, a gente vai falar de Rafinha, vai falar de outras figuras, mas assim, o Rafinha vai entrar por 6 meses, eu acho justo, mas se a gente fosse olhar a longevidade, o Léo Moura não seria nenhum absurdo pra mim ele entrar por 3, 4 anos da outra década. Então o Léo Moura poderia... Eu queria dar spoiler, mas o Léo Moura é o meu lateral das 2 décadas. E pra Marcela, o Léo Moura é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo, viu? Não, eu acho que ele tem uma relevância, cara. Ele tem uma relevância muito grande. Eu acho que o Léo Moura tem um lugar na história do Flamengo muito peculiar. Mas ele poderia estar nas duas, a gente vai chegar nesse debate em um outro momento, enfim. Eu acho que os 6 meses de muita gente de 2019 valeu. E inclusive do Rafinha, mas ok, o Léo Moura é importante em 2013, acho que depois começa uma decaída física normal, mas beleza, tô dando um spoiler aqui, eu também vou de Léo Moura, acho que não tem nem debate, acho que a posição mais fácil é essa aí, é unânime, né? Eu imaginei isso, Alguém não vota no Léo Moura?
Cara, eu só queria dar um ponto a mais pro Léo Moura. Da minha geração, assim, até esse elenco de 2019, até essas conquistas de 2019, ele foi um dos maiores ídolos que eu vi jogar com a camisa do Flamengo. O cara, se eu não me engano, é o 8º jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo. Sabe? Ele tá entre os 10 ali. Pô, então ele tem uma representatividade muito grande. Foi campeão de 2 Copas do Brasil, Brasileirão. Então, assim, um cara grande no Flamengo que acho que não tinha nem discussão. E é um cara que jogou, não ficou só na teoria, né, cara? Ele jogou. Cara, eu acho que durante uns anos ele formou a melhor dupla de laterais do Brasil, ele e o Juan, pra mim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Você também acha que você acabou de dar outro spoiler. Mas eu, aproveitando que minha frase de abertura... Não, calma. Minha frase de abertura foi sobre polêmica. Eu não considero Léo Moura ídolo. Título ninguém considera, na real. Eu não considero ele ídolo. Mas não tem como... É uma questão pessoal, assim. Então, não tem como você apagar ele da história de forma alguma. Tipo, lateral direito, na hora que eu li, eu falei, tá bom. Pula. Cara, eu acho que... A gente deixa esse assunto, Aninha, pra quando a gente voltar pro fazer a parte 2 do programa. Né? Não, a parte 2 do programa Ídolos e Xodós. Porque eu tirei ele, aí eu vou falando. Não, mas aí no caso a seleção não é baseada em ídolo, né? No cara, por exemplo, não. Exatamente. Não, assim, é porque a gente tem um programa que é sobre ídolos e xodós, a gente vai fazer a parte 2. A gente tem que fazer a seleção que representa a década. Eu acho que nenhum lateral representa mais pois é. a década que Léo Moura. Pois é. Que é exatamente o que o Formiga falou. Ele entra nas duas, inclusive. Eu não considero o Léo Moura ídolo, não. Eu acho que um jogador ele pode deixar... Assim, eu acho que o que ele mostrou em época de Flamengo, o que ele entregou, faz ele ídolo, óbvio, não tem como. Mas eu acho que um jogador ele consegue deixar de ser ídolo no pós dele, se ele quiser deixar de ser. Então aí eu não considero. Você tem um bom ponto. Tem um episódio... Não, tem um ponto bom aí. Por exemplo, o Gimenez trabalhou comigo no Esporte Interativo há muito tempo. Existe um asterisco, por exemplo, o Guerreiro no Corinthians. Assim, o que ele fez é uma coisa, a saída dele deixou uma série de arranhões, assim. Pra alguns, tá? Isso também não é um sentimento de todos, né? Tem gente que... eu conheço gente que ficou muito chateada agora que eu mudei pra São Paulo. Bebeto no Flamengo também. Que é muito chateada com o Neymar, por exemplo. Porra, você achar que o Neymar perdeu o status de ídolo, mas tem gente que é puta com o Neymar da forma como ele saiu do Santos, o Robinho porque não quis voltar e foi pro Atlético. Enfim, o torcedor cada um tem sua história, né? Mas eu acho que de fato tem jogador que deixa de ser ídolo sim, Por exemplo, o Bruno é um bom exemplo, cara. O Bruno hoje, a pessoa tem vergonha de dizer que já teve ele como ídolo, eu acredito, né? Exatamente. Um amigo meu jogou a camisa dele fora, ele não queria mais usar a camisa. Eu acho que ligar o nome Bruno e Flamengo até, em alguns casos, até prejudicial. Mas é isso, o Léo Moura, eu acho que assim, o pós-Léo Moura, muito além daquela situação do Vasco, do Fluminense, eu acho que a questão de processar por sabe, noite extra no Ninho, coisa que não existia, depois a provocação quando ganhou um título com o Grêmio, enfim, então acho que assim, existem páginas da história dele relacionadas ao Flamengo, pós-Flamengo, que apagam ele e que fazem dele não diminuem o que ele fez, sabe, mas eu acho que assim, ele deixa o status dele de ídolo, daquela pessoa que ele pode jogar no clube que ele quiser, um jogador pode, cabendo respeitar, enfim, que nem o Gonzaga falou, a gente vai para outro ponto. Mas eu não considero ídolo, só que você não tem como apagar da história o que ele fez, porque como o Formiga bem falou, são 10 anos, então ele pode entrar nessa seleção e na outra, isso é uma coisa muito grande. Exatamente, não vamos dar spoiler da próxima votação. Rapidinho, não sei se a Bia lembra, mas teve um jogo em 2009, jogo Flamengo e Náutico. Ele sai pagando final, né? Ele xinga a torcida. Ele xinga a torcida do Flamengo. Ali ele começou a derrocada dele de uma série de coisas que assim, já começou no Flamengo. Eu acho assim, na minha avaliação... Ele não sai bem no Flamengo, inclusive. Eu acho que ele não sai bem. Foi o ídolo ele transcende o campo. Né? Tipo, o cara... Não importa nem do cara jogar no outro time. Mas, aí, até como o Formiga colocou, o jeito, por exemplo, que o Guerreiro sai do Corinthians, eu também, se eu fosse corintiano, eu também não gostaria. O cara foi lá, fez jura de amor, no Brasil eu só jogo no Corinthians. É melhor o cara nem falar, tipo, o Gabigol. Não sei se amanhã o Gabigol vai voltar pro Santos, vai beijar a camisa do Santos, vai dizer que ama o Santos. Mas se ele chegar e falar, olha, no Brasil eu só jogo no Flamengo e depois ir jogar em outro clube, eu vou ficar pé da vida, cara. Não, e se você parar pra perceber, o Léo Moura, ele ganhou um jogo de despedida, criou-se
um amistoso pra ele. Coisa que, por exemplo, o Petkovic não teve. Então, se despediu num jogo ali que o resultado não foi bom, etc. O Léo Moura criaram... a despedida do Pet, se eu não me engano... A despedida do Pet, se não me engano, foi contra o Corinthians, pelo brasileiro mesmo, não foi? Eu fui no jogo, foi 1-1. Em 11. Foi 1-1. Exatamente, foi, que tem um mosaico. Foi um jogo ruim. Foi de falta do Renato Abreu. Tanto que muita gente fica chateado, porque, tipo assim, poxa, ele merecia mais pra se despedir e tal. O Léo Moura, ele ganhou um amistoso ali no Maracanã lotado, que era só pra ele, tudo pra ele, muito obrigado, maravilha. E aí ele, não, eu vou tentar a vida lá, se não der certo. Entendo que, por exemplo, ele já não saiu muito bem, e eu entendo que, por exemplo, o jogador pode voltar e não tem mais espaço naquele time. Então, tipo, ele vai buscar outro mercado, lógico. Mas são coisas que ele fez, que ele declarou, posturas dele em relação ao Flamengo, que apagaram ele dessa questão de ídolo. Pelo menos, como a gente bem disse, não é uma unanimidade. Então é uma coisa pessoal, vai de torcedor para torcedor. Mas na história não tem como, né? Só pontuar uma questão aqui, já que assim, eu acabo tentando olhar, e eu entendo a cabeça de torcedor, ela é assim, e ela precisa ser assim, eu acho que a análise ela é justa, mas a gente também às vezes, e eu não estou dizendo que é o caso do Léo Moura especificamente, tá? Mas tem caras que a gente não sabe o que acontece do outro lado da mesa, né? Quando você senta para negociar, o jogador entende que tem uma história e que muitas vezes essa história também não é respeitada na hora da negociação. E tipo, o cara sai chateado, assim, o torcedor também muitas vezes não tem muita tolerância e paciência para entender que ali é uma coisa profissional e que ele pode ir para outro lugar. Eu entendo e acho o ponto do respeito, da postura. Isso é fundamental, tem gente que tem gente que não tem e paga o preço por isso. Mas às vezes o clube também trata muito mal os seus ídolos, né? Trata muito mal jogadores que fizeram história e os caras às vezes saem chateados, assim, recentemente você vê, e aí não é o dirigente, às vezes é o treinador, agora tem um episódio do Ralf com o Corinthians também, do Ralf se sentir altamente desprestigiado. E outros nomes, né, pô, até o Cristiano Ronaldo já se sentiu desvalorizado em hora de negociar, mas é só um ponto pra gente equilibrar e também não só vilanizar o jogador e deixando claro, não tô dizendo que é o caso do Léo Moura, de A ou B, é uma coisa de uma maneira geral, que às vezes o jogador ele é exposto e o dirigente que tá na negociação, ele passa batido, né, na hora da análise. O próprio Diego Alves, né, exatamente, quase saiu do Flamengo por conta disso, né, cara, mas vamos dar sequência aqui. Porque pra quem era unânime, acabamos passando muito tempo falando do Léo Moura. É sempre assim, cara. Todo mundo votou no mas mesmo assim, teve uma discussão. No programa passado, o Simeone falava, o meu nome não vai dar em nada. Aí dava discussão, assim. Era o que mais dava repercussão. Aí ele chegava por último e montava o monólogo. Então vamos pra zaga agora. Não, dupla de zaga, se pra eu começar, vamos lá. Eu fiquei em dúvida entre 3 nomes pra dupla de zaga. E aí eu pensei em quem jogou mais com a camisa do Flamengo. Porque eu fiquei em dúvida entre Fábio Luciano, Juan e Gamarra. Só que eu pensei que o Gamarra, o auge dele não foi com a camisa do Flamengo, não foi o Gamarra que a gente conhece e tudo mais. Então eu fui de Fábio Luciano e Juan. Foi o meu voto. Que crime, que coisa. Que crime, velho. Nossa, não, muito crime. Isso, cara. Que isso? Isso foi doloroso, não, isso doeu em mim. E quando a Marcela falou o terceiro nome, que não veio o nome que eu tava esperando, eu fiquei não, eu também choque, pensei a mesma coisa. Eu queria defender uma bandeira aqui, viu? Eu queria defender. Talvez a gente esteja em sintonia aqui. É porque Ronaldo Angelim. Eu vou chegar lá. Não, o Angelim. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque é o seguinte: o Gamarra, esquece, a passagem dele acho que foi horrorosa no Flamengo, assim, comparado ao que ele é tipo nível Alex. O Alex, não pode estar nem na discussão, né? Que o Alex não jogou nada no Flamengo. O Gamarra seria uma forçação de barra danada. O Juan, ele tem 1 ano e meio de década, tá? Pra ser justo, né? A gente tá analisando de 2001 pra cá, certo? Isso. Ele tem 1 ano e meio, né? Por baixo. Por baixo é isso. Eu não consegui colocar o Juan, juro pra você, porque eu deixei o Juan pra outra década, porque eu acho que ele joga mais tempo e ele vai bem nessa década. E pra não tirar o Juan, eu enfiei ele na década seguinte, já dando um spoiler. Cara, porque eu não consigo deixar o Ronaldo Angelim fora, eu juro pra você. Cara, ele foi muito regular, o Angelim não tem jogo ruim com o Flamengo. Não consigo também.
Eu não consigo deixar o Ronaldo Angelini fora. A minha zaga foi Ronaldo Angelini, Fábio Luciano. E assim, pra mim, na boa, eu posso, beleza, assim, ele nasceu em São Paulo, mas é cearense, igual a mim, eu posso estar aqui levando na bandeira e tal. Mas pra mim era Angelini e alguém. A discussão seria quem é o outro. Exato. Sim, eu concordo. Não, exatamente. Eu tinha o Angelinho, eu botei assim, o gol do Angelinho, o escanteio que o Pet cobrou. Então, já foi o Angelinho daí, depois... Não, o Angelinho... Já percebeu que a Aninha é movida pelas músicas, né? Não, exatamente. Hoje eu tô empolgado. O Angelinho é um dos maiores ídolos que eu tenho. Inclusive, eu estava no Maracanã no jogo do Flamengo e Grêmio. Não Mas parece. eu fui Você tem certeza disso? Eu fui O que é o fui ídolo? pela bola. Eu acho que o ápice do Fábio Luciano como zagueiro, o ápice dele jogando, ele foi mais zagueiro, entendeu? E o Juan, a mesma coisa. Eu fui pela bola, não fui pelo... Então, eu fui assim, Angelim, porque eu acho que o Angelim foi muito regular, concordo com o Formiga, eu ia até falar isso. Acho que ele foi muito regular. E aí vem o gol do Hexa, que você não tem como ignorar essa situação. E tudo que envolve, no ano que ele ia ficar sem perna, e aí ele faz aquele gol, sabe? E todas as declarações de tipo, eu podia me botar lá no meio da torcida, minha maior vaidade é ver o Flamengo ganhar. Então eu acho que isso tudo pinta o Angelim, além da regularidade, maior ainda. Então não consigo ignorar a presença do Angelim. E o Juan, eu coloquei porque, concordo, eu acho que você vai avaliar ali pelo jogo, ele tem um ano e meio e tal. Só que o Angelim, eu quero tanto o Angelim ali que eu tô repetindo. Só que o Juan, ele já tinha feito gol em Copa Mercosul, ele já era um nome muito importante nesse 1 ano e meio dele. Assim, ele já era um zagueiro muito importante pro Flamengo. Então eu não consegui também desconsiderar essa situação em que... Você não gosta do Fábio Luciano, Aninha? Não, mas aí não tem polêmica, relaxa. Pode não gostar dele. Polêmica, eu tô jogando a polêmica. Não é não gostar. Eu acho que ele foi um baita de um jogador, mas a torcida do Flamengo desenha, nossa, o Capita, que calma aí, também não foi assim, fugiu de jogos importantíssimos, fugiu de momentos muito importantes que o torcedor sofre até hoje, certos momentos dele. Sinto mágoas. Eu sou rancorosa, me perdoa. Eu então, concordo. eu acho que ele correu em momentos importantíssimos, a galera pinta ele como se fosse um capitão que o Flamengo nunca teve igual, e acho que tá longe disso. Mas acho que ele foi um baita de um zagueiro em campo, só que eu acho que o Juan já era muito grande, então... e aí tudo bem, pesou a questão do Juan em toda a história, a questão do Juan ser revelação, vida base, etc. Então eu coloquei Juan e Angelim. Eu também. Eu acompanho a relatora via aí. Eu acompanho a relatoria. Eu acompanho a relatoria e digo por quê. Quando concordo, assim, eu falo, tá tudo bem. Cara, o Fábio Luciano, ele foi um puta zagueiro pra mim. Eu tinha uma identificação muito forte com ele tinha uma identificação muito forte com a torcida, mas o que pesou foi que um dos primeiros jogos que eu chorei firme com o Flamengo foi América e Flamengo no Maracanã. E assim, o Fábio Luciano estava presente naquele momento e aquilo ficou muito marcado na minha memória. E apesar do Fábio Luciano ter sido um capitão muito grande, eu acho sim que ele é muito grande pra gente, acho sim que ele é um puta zagueiro, mas eu acho que o Juan jogou mais que ele no Flamengo, e a minha dupla de zaga é Ronaldo Angelim e Juan, e o Ronaldo Angelim não tinha como deixar de fora, acho que é quase um desrespeito deixar o Ronaldo Angelim de fora dessa. Toma! Não, porque, mano, a Marcela nem falou o nome dele, eu fiquei mal, meu coração ídolo do clube. Brincadeira da parte, mas pô, ídolo do clube, meteu o gol no momento importantíssimo, me deu uma das maiores alegrias com o Flamengo até então, até 2009, porque eu não tinha... A Marcela não gosta do Bruno Henrique? Fazer o quê? Aí é complicado. Aí é complicado. Não, a Marcela... Eu posso dar um spoiler. A Marcela... Ela é tão fã do Trauco, tão fã, que ela teve a ousadia de falar assim, você não considera colocar o Trauco? Não, isso pode ser. Isso é de se pensar. Isso aí... Vamos. Spoiler no próximo programa. Aqui tem uma falha de caráter. O Simeone fez a escolha dele? Eu fiz, vai ser o Fábio Luciano e o Ronaldo Angelim. Cara, a explicação do Angelim, cara, por que dele, assim, pra mim é futebol mesmo, cara, porque ele é um cara que ele sempre jogou o básico da zaga, assim. Ele fez sempre o mínimo ali. Ele sempre fez o obrigatório ali. E, cara, eu lembro de uma época que ele chegou a fazer algumas jogadas na lateral esquerda, cara. Fazer algumas funções na lateral esquerda. E um jogador que
as pessoas por ele ser fininho e tal, desdenhavam um pouco dele, na minha opinião. E ele tinha uma qualidade de saída de bola muito boa. Eu lembro do Flamengo 2008 que tinha uma movimentação, uma tática por trás, você ficar tocando ali, se fazer de morto ali na zaga, e do nada você acelerar a jogada para remate, assim, papo de 10 segundos, era muito rápido. Então, um dos grandes times que eu vi foi o de 2008 para 2009, que o Ronaldo Angelim estava muito presente e fazia parte da tática. Ele sabia sair jogando, ele sabia quando, por exemplo, passar, para achar um espaço na lateral, ali na ponta esquerda. E ele sempre tinha essas nuances, né? Ele é um jogador diferenciado. Ele tinha ele é diferente dos zagueiros que já passaram pelo Flamengo. Então, eu acredito que, cara, é muito louco não pensar uma dupla de zaga com o Ronaldo Angelim. E o Fábio Luciano, acredito que por fazer parte de um time que eu vi, um time muito bom que eu vi, e ser parte importante disso, né, que é mexer com os jogadores ali, tá sempre presente na hora do vamos ver ali, pô, vamos pra cima, não sei o quê. E acho que essa dupla de zaga é ideal, que representa melhor o que há de melhor nessa década. Lateral esquerda. Tem discussão? Aí eu tive dúvida. Dúvida. Juan e Atirson. Você não bateu na sua cabeça esse pontinho de interrogação, não? Eu era muito novo na época do Atirson. Muito, muito novo. Eu tenho pouca memória. Pra mim bateu, assim. Eu confesso que bateu, mas eu acho que o Atirson da década, ele é um Atirson picotado. E, tipo assim, porque a gente tem que lembrar que o Atirson vem de antes disso, né? Tipo o Juan, ele entra nessa década. Eu acho que nesse ponto o Juan, lateral, foi mais regular. Acho que ele esteve presente em momentos mais emblemáticos, assim. Ele foi muito bem em momentos muito importantes. Eu acho o Atirson mais jogador. Acho que pra mim não tem nem discussão. O Atirson é mais talentoso. Mas o que entregou para o Flamengo, eu acho que o Juan acabou entregando mais. Como do mesmo jeito que o Fábio Luciano talvez seja um zagueiro melhor que o Ronaldo Angelim, mas no Flamengo não foi, pra mim, né? Então, o meu voto... Então, Formiga é Juan, né? Não, eu concordo 100% com o Formiga. Eu votei no Juan. Mesma coisa. Se eu falar, eu vou repetir o que ele falou. É a mesma coisa, exatamente. O Túlio, Gabriel, eu tô ficando com moral. Eu votei no Juan. Eu vi que o Atirson, ele jogou no Flamengo nessa década entre 2002 e 2003, se eu não me engano. Ele jogou pouco. E o melhor dele no Flamengo, que o meu pai conta pra mim, foi entre 96 e 2000, que foi a primeira passagem dele. E o que eu vi de Juan foi absurdo. Eu gostei, eu lembro, tenho ótimas memórias de Juan. Como eu falei antes, pra mim formaram uma das melhores duplas de laterais que eu vi no Flamengo. É o Léo Moura e Juan. Ganhou o título, tem gol em final de Copa do Brasil até, contra o Vasco, se não me engano. Mas eu já vi o Flamengo perder jogo por causa do Juan. Se o Juan ser expulso, do temperamento. Ele tinha esse temperamento meio agressivo. Eu lembro de um lance contra o Maicon Suel, contra o Botafogo na final de Exatamente, que ele bota na cara do Maicon Suel e ele não é expulso. Né? No chão. Ele derruba o cara, só o lance dele. Só o lance que era pra vermelho. Fora botar o dedo na cara depois. Eu lembro disso e ele não foi expulso. Ele, se eu não me engano, ele só tomou cartão amarelo. Mas foi muito legal ver isso acontecer. Eu também achei. Pois não sei que você tá falando mal dele. Não, só um parênteses aí. Gargalhadas gostosas. Que é mais jogador, de fato, como lembrou agora há pouco aí, o pai de alguém que eu acabei me perdendo na hora do... Isso. Gabriel. O Atirson dos anos 90 para os anos 2000, ele era muito diferente, assim, ele era um lateral muito técnico, assim, numa leva de laterais esquerdos que o Brasil estava produzindo, que eram muito técnicos, e aí você está falando de caras como Felipe, em algum momento até o Zé Roberto entrou nessa leva, apesar de ser mais velho e tal, e o Atirson estava nesse bolo de laterais que podiam jogar no meio, que eram um contra um muito forte e tal. Mas o Juan no Flamengo foi melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca em 2005, 7 e 9, foi bola de prata em 2008, melhor lateral esquerdo do Brasileirão em 2008 e seleção do Brasileirão em 2008. Então, assim, eu acho que ele no Flamengo fez mais do que o Atirson.
Ele foi cogitado para seleção. Era isso que eu ia falar, ele foi 2008, cara. Isso era uma época que tinha o Roberto Carlos. Não, final da época do Roberto Carlos, era uma transição ainda. Mas, cara, tinha muitos jogadores na Europa que poderiam ali, enfim, jogar na lateral esquerda. E, cara, ser cogitado, jogando no Flamengo, que não era um time que tava nas cabeças, não tava ali disputando. E com muita gente na Europa, cara, era uma época que ainda havia um respeito grande com a seleção brasileira, com aquela seleção brasileira vitoriosa, né? Que ainda tinha esses olhos dos craques, né? E fora que ele também era muito bom O Simeone voltou? com a bola parada também, né? Precisa fazer um parênteses que muita gente atribui o Juan também ao Campeonato Brasileiro de 2009. Ele praticamente não jogou para ser em 2009. Praticamente não jogou, isso eu concordo. Isso eu sempre lembro quando eu falo do Juan. Eu falo que ele não jogou em 2009. Quem jogou foi o Everton, inclusive. Mas teve a Copa do Brasil em 2006. Pra mim seria campeão mais fácil com ele. 2008, muitos jogos, cara. Realmente Copa do um cara Brasil, que... 2006 também. Exato, ele foi muito importante. Foi muito importante em quase todo o período que ele teve no Flamengo, sabe? Pra mim era a melhor dupla de zaga dupla de laterais do Brasil, e disparado, inclusive. E, cara, eu acho que representou muito bem essa coisa, por exemplo, de ele era temperamental, etc. Cara, não dá nem pra ligar, porque se o cara não é expulso, tudo bem. E se o cara corresponde em campo, melhor ainda. Então, eu acho que ele correspondia muito em campo. Ele tinha uma qualidade muito boa. Ele tinha uma qualidade de infiltração muito boa de ir no fundo. E, cara, ele com o elenco melhor, assim, o Flamengo ficaria um timaço, cara. Ele a bola muito parada dele também era muito boa. Sim, tinha uma liderança em campo muito forte também. Também, isso é importante. Postura. Alguém não votou ainda? Então foi Juan. Eu votei Juan também. Só o Simeone ficou faltando, né? Todo mundo votou. O Simeone confirmou Juan também, né? Sim. Pelo amor de Deus, Gonzaga. Ele tá então aqui foi unânime. falando, até da mãe do Juan ele elogiou. É porque eu não vi ele falando meu voto no Juan. Pô, então, mas ele mas tá foi aqui unânime. defendendo Então o Juan. a carreira inteira do Juan. É verdade, ficou quase nada. A Marcela votou no Artiço, mas vai primeiro lá. Então volante, vamos agora. Primeiro volante. Primeiro volante. Então vamos lá. Eu tenho um voto alternativo pra dar aí, pra gerar uma confusão. Não, eu botei meu primeiro volante. Mas... É disso que a gente gosta, vai lá. Não, votou em quem? Eu botei o Williams. Eu também. Então, eu concordo com o Túlio. Eu botei o Williams também. Tá aqui. Hoje estamos concordando. Cara, eu não coloquei o Williams. Nem eu vou. Cara, o William. Eu vou num voto muito cult aqui, cara, porque o cara. Alguns talvez não viram jogar, mas ele foi craque, o Jonatas. Postei e saí correndo. Cara, o Jonatas bateu seleção com o Flamengo, não bateu? Cara, o Jonatas era craque, sem sacanagem, e meu conterrâneo, inclusive, né? Mais um. A mãe dele chegou a trabalhar na casa de um amigo meu, assim, já cheguei a jogar com. Craque, o Jonatas é muito diferente, assim, na boa, muito diferente. E ele jogou muita bola no Flamengo. Depois é porque vai pro espanhol, e aí, pô, começa a cagar e andar pra vida profissional, e não foi o que se esperava. Mas o Jonatas era um jogador muito à frente do tempo, pra fazer um papel duplo. Cara, muito técnico. Ele jogou uma barbaridade. Mas eu sei que eu vou perder, votei de qualquer forma. Eu estou limpo com a minha consciência. Eu acho que foi um voto relevante, cara. Jogou muita bola. Cara, eu votei no Williams, só pra justificar também quem votou no Williams, que foi eu, Túlio e mais alguém votou no Williams. Eu. Ah, então. Eu votei no Williams. Eu mesmo. Ah, então, viu? Marcela e Simeone. Porque, tipo assim, o Williams, ele tinha um imã. Ele olhava e a bola vinha pra ele. Assim. Ele olhava, a bola vinha pra ele. Ele não precisava ir atrás da bola, ele só olhava pra ela tava aqui com ele. Tanto que ele se destacou muito no Flamengo por desarme. Ele foi no tempo que ele tava no Flamengo... Se eu não me engano, ele foi o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro de 7, 8 e 9. Isso, uns 3 anos. 7, 8 e 9. Era absurdo. Então, tipo, por 3 anos ele era... E eram números impressionantes. E eram momentos impressionantes. Assim, eu lembro... Eu sou uma pessoa muito ruim de memória. Gente, mas muito ruim. Assim, o cara acabou de fazer um gol, se passar 5 minutos, fica assim, cara, quem que foi o gol? E aí... E eu lembro muito de vários lances dele recuperando bola que você falava assim, caraca, tinha que ser o Williams. Tipo assim, o Williams recupera essa bola. É dele. Então eu acho que... Dele roubando, né? Eu acho que... Por isso que eu botei o Williams. Aí, tá feita a minha defesa. Eu acho que eu vou votar sozinho nessa.
Fala. Eu acho que eu vou votar sozinho nessa. Eu sim tenho uma memória muito boa do Williams, mas eu lembro de um cara que fez dupla de volante com ele, que jogava de terno no meio campo. E apesar de ter chegado mais velho no Flamengo, eu tenho memórias muito boas dele, com partidas muito boas em 2009. Eu gosto muito do Maldonado, eu coloquei ele nessa lista. Eu coloquei o Maldonado. Marcela ama Maldonado. Eu gosto muito do Maldonado. Eu pensei muito no Maldonado, mas eu pensei que, cara, o Williams... Eu fiquei muito na dúvida. Eu tenho uma memória muito boa do Williams, mas eu já passei... Eu adoro o Maldonado, cara. Eu adoro o Maldonado, porque eu acho que o Maldonado eu acho que o Maldonado, assim como alguns jogadores de 2019 para a próxima votação, eu acho que ele não fica tempo suficiente para representar uma década. Eu até acho que ele é muito bom, mas eu acho que o Williams entregou mais. Assim. É porque o Williams representa mais de uma década. Sim, exato, por ter mais tempo, mas eu acho que a questão do Williams, cara, é que ele defensivamente... Vocês estão se complicando aí, viu? Porque esse negócio de tempo lá na frente eu vou cobrar. Eu sei que vai ter um voto aí que eu vou cobrar. Eu quero ver essa história de um ano e meio, quando for numa camisa 9 lá no ataque. Eu também, porque a gente tem jogador, inclusive... Não, é verdade, hein, Flamengo fez aniversário aí no Flamengo, E que, ó, não adiantou de nada. A torcida saiu chutando. Eu vou responder a polêmica. Eu vou responder agora a polêmica vazia do Bruno Formiga. Os quatro jogadores que chegaram no mês de 2019, eu não botei nenhum dos quatro na seleção do todo. Mas aí que tá. Semana que vem. Mas aí que tá, Marcelo. Mas aí é semana que vem. Aí eu vou entrar em defesa. Porque eu concordei com ele, minha opinião tá aqui no meio. Um ano, avaliar por um ano também é muito pouco, já que você tá falando assim, porque não, Madonna, um ano ainda assim é pouco, porque pra marcar uma década, um ano é pouco. Você colocou jogadores de um ano. Mas você não colocou Gabigol? Não, mas gente, é pra semana que vem. Calma, o programa que vem, calma, isso é o programa que vem, relaxa. Pode levantar a plaquinha. Só criar uma polêmica aqui, antes de passar pro próximo bloco. O Williams é melhor que o Cuejar e... Quer dizer, ele é o melhor primeiro volante defensivamente dessas duas seleções, pelo menos. Não. Defensivamente é melhor. Muito melhor. Vou deixar você terminar com a polêmica. O Williams era de tudo. A única coisa que ele estava era na reposição de bola, mas, roubando bola, mano, ele era muito monstro. Ele é melhor que o Cuejar, não sei. Melhor que o Cuejar. Melhor que o Cuejar, pra defesa eu concordo. O Cuejar talvez pode ser melhor que o Williams com a bola no pé ali, de repente, passe e tal, mas até pra roubar bola, sei lá, cara. Olha, como eu acho... Eu ia perguntar agora se fosse o teu time quem tu levaria. Mas como eu acho que vai dar um contra o outro lá no final, eu não vou nem perguntar agora. Vamos lá, vamos seguir. Eu nem lembrei do Cuejar na década de agora. Também não. Que isso. Pra mim, eu vou postar outro e sair correndo. Nunca me enganou. Já fechei o microfone. Não, ele me enganou. Mas eu vou te falar. Enganou também. Me enganou bastante. Mas eu vou te falar. Como que é Olha que eu tenho ponderações importantes pra fazer sobre isso, mas no programa que vem. Como o flamenguista hoje em dia vive diferente. Porque... Olha o luxo que a gente se deu pra falar agora. Eu nem lembrava que o Cuejar tinha passado. Se fosse antigamente, nossa, esquece, o Cuejar ia ser falado por 30 anos. How dare you? Vambora, isso é no próximo programa. Não, mas vamos seguir. Polêmica do próximo. Essa é a polêmica pro próximo programa. Vocês estão adiantando demais o serviço aqui. Vamos lá. Segundo volante agora. Cara, o segundo volante... Ou vocês vão preferir montar um meio de campo com 3 lá? Então, o segundo volante pode ter Maldonado. Então, deixa eu explicar uma coisa pra todo mundo aqui. Porque eu avisei, acho que pra todo mundo no privado, que seria 4-4-2. Né, Eu fiz um losango. Eu falei que seria 4-4-2. Eu tenho 2 jogadores que podem ficar como segundo volante. Eu tenho 2 jogadores que eu coloquei que podem ficar como segundo volante. Vocês querem fazer isso? Botar 2 e um adiantado? Eu conservador, né? O que eu coloquei é volante também. Que é o Maldonado, no caso. Veio comigo também. Pelo menos alguém foi num voto meu. Rapaz. Então, pro segundo, o Túlio é Maldonado?
E o Gabriel também, né? Não, então, eu votei no Maldonado como primeiro Não, o volante. Gabriel foi. Isso. Qual o segundo? Joga Só aí. fazer com o só pra eu primeiro. entender onde eu tô pisando aqui, qual é o terreno. Vocês entendem que o Y e Renato Augusto são o quê? Segundo volante. Não, eu Ó, botei. Por favor. exatamente. Exatamente. Obrigada. Eu coloquei, eu coloquei o Y e o Renato Abreu. Tá? Eu também. Isso, Renato Renato Abreu. Abreu. Obrigado, também. Isso, Renato Abreu, obrigado. coloquei. Eu achei Não, que eu ia aí votar sozinho no Aí eu vou Y. dar spoiler, porque o Renato Abreu eu coloquei mais adiantado, botei ele como meia. Daquele Não, nosso ele- No meu, Deixa eu falar uma no meu coisa. meio. Vamos desembaralhar No uma meu coisa. meio. Eu coloquei 4-4-2. Eu botei Williams, Ibson, Renato Abreu e Petkovic. Eu botei Eu me- Maldonado, Ibson, Renato Abreu e Pet. Então, Cara, praticamente Fala o mesmo. tudo? Eu tinha falado antes que eu meti um 4-2-3-1 aí, enfio o Pet como segundo atacante e dane-se, porque eu não consegui tirar nem Y, nem Renato Augusto, nem Renato Abreu. Pra mim, tá, o meu time tá com Renato. Era o Jonatas, coitado, que foi limado aí solenemente com o voto. E Ibson, Renato Augusto, Renato Abreu. E aí o Pet você faz com ele o que quiser, que você botar de segundo atacante, bota de meia. Então, ó, o meu meio é Williams, Maldonado, Renato Abreu, desculpa, e Petkovic. O Mas meu eu Renato- ficou o Williams. coloquei o Renato Augusto também. E tava ali balançando pra entrar O na meu- minha lista, porque o meu time ficou no 4-4-2. Eu também. Eu acho que vai dar Y, Renato Abreu e Pet. Agora. Também Eu acho. É, tô o meu ouvindo, são tô esses ouvindo. três, velho. Os meus são Vocês vão esses deixar três. o Y fora e o Renato Augusto fora, é isso mesmo, né? Não, eu Renato Augusto coloquei. vai. Então vai. Eu O coloquei Y vai Y. ficar. Ó, não para Williams, não fazer aquela Renato confusão Abreu do e programa Y. passado, hein? É, eu já tô com calma. começando. Ó, você já sabe como é que eu sou. Vamos posição por posição que a gente vai acertando, vai botando, né? É melhor posição por posição, porque da outra Mas foi vez. o que a gente acabou de todo falar, mundo- porque a gente não todo mundo sabia no o que programa estava passado. considerando cada jogador. Tá. Sim, Vamos entendi. Então considerar, vamos lá. o Renato Abreu meio e o Y volante, porque aí fica mais fácil a gente entender. Pode ser, pode ser. Então o Mas segundo todo mundo já volante. falou. Então vai lá. Todo mundo já falou os meios, eu acho. Sim, mas aí Mas vamos posição, pra não dar o pro. Que aí tem que botar a Gente, seleção. quantas depois. pessoas botaram o Y? Eu botei Y. botei Y. Ana Beatriz Eu presente. botei Y, tranquilo. velho. Todo mundo. Tá, eu botei Y. Então já tem 4 foi. votos. O Y Y já já foi. entrou. Quantas pessoas botaram o Renato Abreu? Eu botei aqui também. Renato Abreu. Eu Eu botei também. também. Tamo Eu aqui. também botei. Então, Bingo. mais de 4 já botaram o Renato Abreu, já entrou. Quantas Bota pessoas esse botaram time- o Pet? Bota esse time na mão Eu. do Pet do Guardiola aí, que ele dá um jeito, meu irmão. Ô, Já era. E depois ele resolve. Campeão inglês por Quantas pessoas- seguida, mano. Quantas pessoas botaram o Pet? Todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Então fechou esse meio campo, não precisa ficar Não, perdendo já- tempo. Ah, mas vamos, Se alguém- vamos, Mas vamos, tem que debater, vamos falar cadê o um debate? pouco, né? Vamos falar um pouco, massagear um pouco do ego desses jogadores aí, porque é bom falar do Pet e do Renato Abreu também. Ah, não, porque Na até Renata porque se alguém Abreu, não mano. tivesse colocado o Pet, Vai, era vai. pra sair da ligação agora. Mano, o Renato Abreu naquela Copa do Brasil 2006, ele jogou demais, brother. E assim. Pelo amor de Deus, e- quantidade nos de rede momentos que ele já difíceis furou. também, né? É, né? Pô, Não, 2000, o pô, aquele. Renato que- Abreu jogou demais. O Renato Abreu jogou demais no Brasileiro de 2007, naquela arrancada, cara. Sim, Também. também. Mano, Cara, o Ibson jogou demais nessa Ele fez arrancada. um gol. Ele fez um gol olímpico contra o Sport nele do Retiro. Cara, eu não lembrava disso. Muito boa, Sim, ele muito fez, boa. verdade. Cara, o Ibson jogou muito nessa arrancada. Eu lembro de um Palmeiras e Flamengo que o Ibson, se eu não me engano, meteu 3 gols e o Kleberson Foi meteu Não, mais mas um. isso foi 2008. Foi 2008 ou 2007? 2008. Foi Olha, Foi 2007 5 a 2. o Y foi seleção de campeonato, assim, ele jogou uma barbaridade. Jogou Lembrei muita bola. mesmo. 2007. Mas vem cá, só pra eu. Ele foi assim, o melhor a gente- meia-direita do Brasileirão. Foi. A gente cometeu a heresia de deixar o Renato Augusto fora. Foi isso mesmo. Foi. Cara, Agora, eu você- deixei, você Assim, tem o que Renato ficar Augusto alguém, era né? uma promessa, cara. eu deixei o Renato não Augusto fora porque ele gostava saiu tanto daqui como uma dele. promessa. Cara, em 2006 Não, ele eu jogou fiquei muita mal. bola na Copa do Brasil. É, eu fiquei mal, eu fiquei na Ele, dúvida. sai- É, ele jogou quanto tempo como profissional aqui? 1 ano e meio, se eu não me engano. Então, Não, eu ele joga eu 2005, garanto 6, 7. e 8, a parte de 8. Em 8 ele afunda a cara, que a cara dele afunda, né? Que tem aquela lesão que machuca. Uhum. Depois foi Ainda 2008. ainda tem isso. Ele deu a cara pelo time e vocês deixaram o cara fora. olha como é, Ai, ai. olha Nossa, como é que Cícero, você torcedor tem é razão. ingrato, Se né, cara? previ Você tão tem antes razão. dessa. Cara, eu acho que a minha memória com o Renato Augusto ela ficou manchada com ele voltando pro Corinthians. Eu olhei pouco ele. Você tem um bom ponto. Eu lembrei pouco dele Não, nesse eu momento. fiquei muito na dúvida. Eu fiquei, Não, foi mas uma, foi eu uma fiquei em escolha dúvida porque- difícil.
eu fiquei em dúvida porque, pra mim, o Renato Abreu entraria com certeza. E o Pet não precisa falar, o Pet é o Pet. Cara, Então eu fiquei muito em Ibson, dúvida cara, entre o Ibson Não, e eu não cogitei tirar o Ibson em momento algum. Assim, Também não. em A momento algum. minha dúvida era o Ibson ou o Renato Augusto. Pesou o Ibson, cara. Eu acho que o Ibson mereceu mais. Pelo Flamengo, se você comparar jogador por jogador, não tem comparação. O Renato Augusto é mais jogador, mas não no Flamengo. Eu acho que era o Ibson, cara. Eu não tiro a importância do Ibson, né, nessa década, mas assim, por exemplo, no meu time aqui, que seria um 4-4-2, né, eu teria que botar o Ibson ali, o volantão, mas o Ibson não era praticamente um volante ali, ele ia lá pra frente, ia apoiar, ia fazer gol, ia dar assistência, era um jogador... No time de hoje, assim, ele podia fazer fácil um papel, fácil não, porque fisicamente é menos, mas eu acho que ele poderia ser um Gerson de 2019, Sim, por exemplo. Concordo, Sim. concordo. Uhum. Exatamente. Atuando de segundo volante ali mais solto também, concordo. Não, mas o Formiga pesou a mente de todo mundo aqui agora, com o Renato. Tô brincando, gente. Eu compreendo, eu acho justo. Eu acho que, assim, por exemplo, o Renato Abreu é um cara tecnicamente pior, mas não podia ficar fora. O Pet, como o time foi armado assim, por isso que eu dei um migué e eu saquei um atacante pra poder botar o Renato Augusto, entendeu? Mas eu entendo que eu descumpri as regras, então errado tô eu. Não, Ô, Bruno, ô, Formiga, se você tivesse que tirar um do meio pra fazer os 4 meios, quem você tiraria? Puta merda, cara. Aí. Desse que vocês montaram aí? Pra Não, botar o desse Renato seu, Augusto? não, desse seu que você acabou de montar. Se você tivesse que tirar um desses meias, Eu não quem tiraria você tiraria? ninguém. Eu chegava na mesa do treinador e falava, resolve, porque é esses aqui. Agora, se é pra tirar um desses que vocês aí, eu tiro o Williams mole. Se é pra Aí seu elenco se vira. Caraca, vai tirar o William e joga pra frente. ele chega lá pro... Bota o Ele Y e chega o lá pro Renato cara, Abreu ali se na é pra volância. tirar alguém, eu tiro você, que tá aqui contratando, que não tá conseguindo encaixar eles. É você que foda. Cara, e só lembrando, eu já vi jogo do City aí, que você olha a comparação, né? Mas o City já entrou em campo aí, tendo no meio Gundogan, Bernardo Silva, Davi Silva e De Bruyne. Porra, então dá um jeito, cara. Então vamos lá, vamos pra onde agora? Que eu já até me perdi. Mas agora, vocês preferem dar os dois nomes do ataque ou um de cada vez? Não, Um de cada vez, um de cada Pra vez. ter suspense, Então tá pra bom. ter suspense. Vocês preferem primeiro centroavante ou primeiro segundo atacante? Mano, os meus amigos. Não, o meu eu coloquei 2 ali, tá ligado? 2 atacantes. eu também coloquei Então, 2 ali que vão diferença botar de- pra dentro. São Dois dois que só vão gêmeos, ver o gol e ó, Tem 2 atacantes. Quem quer começar falando? Rapaz. É pra falar os dois? Vai lá, fala. Julião. Não, Os meus dois são Obino e Adriano, Imperador. Obrigado, tá lá, obrigado, tá lá. Túlio. Caraca. Óbvio. Não tem como. Eu não Não tem tenho como. como, ser. gente. Eu não Adriano coloquei joga o segundo Obino. atacante, Cara, tá? um é Só o pra avisar. Didico. Ó, Eu um não é o coloquei Didico o e o Obino. outro é melhor que o Eto'o. É melhor que o Eto'o. Gente, Pô. Eu coloquei. Desculpa, eu coloquei Edilson o Capeta. Ah, Uma não. boa também, uma boa. Edilson, Não, cara. eu também fiquei na dúvida. Na real, eu fiquei Obina e Edilson o Capeta. Difícil, mano. Mas Mas é Obina. porque o Obina, quando eu fui escrevendo o nome dele, ficou passando aquele gol dele contra o Vasco, no primeiro jogo lá da final. Pô, Ele mano, muito escreveu triste. Obina, tipo Obina. Cara, Edilson, Fiquei muito Edilson, triste quando ele se machucou ali, cara. Sério. Edilson jogava demais. O que pesou na minha cabeça no Obina foi o Eu gol sei que contra não o se Paraná. compara e não é e nem é, e eu sei que a comparação não é nem justa, mas eu fiquei pensando assim, esse povo tá falando do Bruno no primeiro nome, o que eles vão falar quando chegar no Adriano? Por quê? Pô, o Adriano é um personagem muito peculiar, né? Não, mas, Adriano, gente, Mas não é isso condenado mesmo. a nada, né, gente? não, mas é. Não, eu sei, eu tô falando, por isso que eu falei que não é justa, mas eu fiquei imaginando assim, como é que eles vão chegar lá? Bora lá, assim, bora Adriano lá. não tem nem Cada como um... falar assim, Adriano só jogou, sei lá, 1 ano e meio no Flamengo, porque ele voltou em 2009, 2010 depois foi embora, 1 ano. Porque Adriano teve a primeira passagem dele e a torcida foi injusta com ele naquele momento. Porque Sim. aquele time tinha Alex, tinha Denilson, tinha uma galera muito boa, e o Adriano conseguiu se destacar, foi pra seleção já na primeira passagem dele pro Flamengo, e sei lá qual foi a ideia que tiveram de trocar ele pelo Vampeta, de envolver ele naquela negociação lá. E... Aquela ideia de... muita gente Podia. ganhou dinheiro, provavelmente. Ai, o Flamengo é Não foi pro caixa engraçado. do Flamengo. Cara, Menos o Flamengo, né? Todo mundo menos o Flamengo. Ah, pelo amor de Deus. Eu tive poucas dúvidas aí. A da Marcela foi quem? Vampeta. Edilson Capetinha. Não, Edilson Capetinha é Imperador. Eu tive pouca dúvida, cara. Assim, na Vamos lá, verdade, meu time só tinha um atacante. Então, o outro aqui eu vou ter que inventar agora, que na verdade, pra mim, o Obina é o segundo artilheiro da década. Assim, colado, o Edilson meteu
44, ele 47 e o Renato Abreu 50. Mas o Edilson, ele ficou menos tempo, o Obina é mais importante em um título mais relevante, que é o da Copa do Brasil, e assim, a comparação e o Obina em vários momentos com um minuto minguado, sempre sendo meio ridicularizado, a comparação não é como jogador, né, mas acho que no Flamengo, nós vimos o melhor Obina, no Flamengo a gente não viu o melhor Edilson estava no Corinthians, jogou no Palmeiras. Cara, o Obina ele pesou muito pra mim na Copa do Brasil 2006 e no ano anterior ele tendo salvado o Flamengo na última rodada contra o Paraná, né? Não, esse o Carioca de 2008. Carioca de 2008. Sim, jogou muito polêmica vazia. Deixa eu criar uma polêmica vazia que é homenagear o Formiga. Aquele gol do Obina é tão importante quanto o gol do Gabigol lá na final da Libertadores. Eu concordo com o cara. Mano, não tem nem polêmica nessa frase. Sem noção, a gente ia cair. A gente ia ser rebaixado. Cara, 43, assim. 40 minutos, né? Tipo assim, mano, o Obina tá no Olimpo, assim, pra caralho, tá ligado? Aquele gol alguém já viu o Efeito Borboleta aqui, o filme, não? Já. Olha aí, se não tem aquele gol do Obina, se não tem aquele gol do Obina, não tinha Gabigol. Com certeza, com certeza. Concordo. Se a gente cai naquele momento, irmão, a realidade era outra. Dica cultural agora pra vocês aí, Efeito Borboleta. Assistam, um belo filme, inclusive. Com Ashton Kutcher. E, cara, minha dupla já tá com o Obina e o Adriano Imperador ali de segundo atacante ou de primeiro, vocês que se resolvam, bota os dois lá na frente. Acho que é indiscutível. Adriano tem uma qualidade de saída de bola. Técnico Joel Santana. Eu coloquei. Eu fiz uma homenagem ao Zagallo como técnico. Eu escrevi o nome do técnico lá debaixo da minha escalação, eu coloquei o Zagallo de técnico. Eu botaria Zagallo também. Pô, vou de Papai Joel. Gente, é brincadeira. Saudade de Papai Joel. Cara, só uma curiosidade, eu tenho um carinho enorme pelo Pet. Além disso tudo, eu tava no meu primeiro jogo no Maracanã, foi o gol do Pet de falta. Então, assim, tem mais um motivo pra eu colocar ele na minha seleção. Ele tá gravado na minha memória pra sempre, em 2009 e 2001. Fechamos a nossa seleção da década, né? E vamos revisar como é que ficou também, né? Vamos lá, vou passar Júlio César, Léo Moura, Juan, Ronaldo Angelim, Juan, Williams, Ibson, Renato Abreu e Pet, Adriano e Obina. Dava jogo, viu? Dava jogo. Dava, jogaço. Então é isso aí, galera. Finalizamos aqui nossa primeira parte dessa trilogia aí das seleções. E conseguimos chegar aí na nossa seleção da década, que daria um timaço aí de alto nível, quem daria até uma terceira Libertadores pra gente aí. Então é isso aí, galera. Finalizamos por hoje e até a próxima. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br